Fala, casais! Quero propor para você nesse vídeo uma disputa entre consórcio e financiamento. Qual é a melhor opção para que vocês realizem o sonho de comprar a casa própria? Qual é o melhor caminho, mais barato, mais rentável, mais rápido? Tudo isso nós iremos descobrir ao longo desse vídeo. Então não saia daqui se você tem dúvidas entre consórcio, financiamento, ou se só existem essas duas opções para você realizar o seu sonho de comprar a casa própria. Eu me chamo Vinícius, sou casado com a Ana Paula, estamos juntos há 8 anos e estamos construindo aquele que será o maior canal de finanças para casais do Brasil. E queremos que você faça parte desse projeto junto conosco. E você pode fazer isso se inscrevendo no canal, curtindo esse vídeo e compartilhando no grupo da família, sem arrumar briga com ninguém, mas compartilhando conhecimento, informação e escutando opiniões e versões e experiências de pessoas diferentes sobre esse assunto. Nesse vídeo nós vamos tratar 7 pontos importantes. O primeiro deles, o que é o consórcio, os prós e contras aí do consórcio, o que é o financiamento, prós e contras também, um round de embate comparativo entre um e outro, quando faz sentido fazer um consórcio e quando é melhor fazer um financiamento. Nós temos, de fato, dois produtos com similaridades para o mesmo objetivo, a compra de um imóvel, a compra de um carro. Então, são produtos que atendem uma mesma necessidade, o mesmo sonho. Faremos esse embate comparativo entre eles. E outra, será que existem outras opções também, além de usar o dinheiro de terceiros para comprar o seu imóvel? Essa é uma opção pouco falada, talvez na cabeça das pessoas uma grande impossibilidade de comprar de uma forma que não seja através de financiamento, consórcio, empréstimos. Existem outras formas também. E, definitivamente, qual é a melhor opção? Qual é o melhor caminho para você tomar a sua decisão como casal, como uma família que quer construir o seu lar, o seu patrimônio e tomar a melhor decisão financeira para vocês? E falando sobre esse assunto, ele é quase que meio polêmico, é como se nós falássemos sobre política, religião, futebol, é quase que um assunto indiscutível. Você vai encontrar de um lado pessoas que amam consórcio, que já viveram experiências de consórcio e se deram muito bem. Eu tenho um exemplo do meu pai em que ele falava o seguinte: se eu não tiver um consórcio, um compromisso, uma dívida para eu pagar, eu nunca vou conseguir juntar recurso, eu não consigo juntar dinheiro, por isso eu tenho que ter um consórcio para me fazer comprar. Ao mesmo tempo, nós já tivemos amigos e experiências de pessoas que passaram 20 anos pagando o consórcio e não foram contemplados, se tornando uma grande decepção dentro do que era a expectativa da pessoa ou o que venderam para ela nessa perspectiva. Do outro lado da mesa, você vai encontrar as pessoas que defendem veementemente o financiamento como a única opção de compra, a melhor opção de compra. Mas ao mesmo tempo que é uma solução imediata, também nós vemos um grande volume de imóveis sendo devolvidos por não pagamento dessas parcelas e honrar esse compromisso do financiamento. Então é um assunto quase que polêmico dentro dessa discussão, mas sim, existem caminhos, contas e formas de pensar para que vocês tomem a melhor decisão pensando no cenário de vocês como casal, na realidade, no ambiente, no cenário que vocês moram, todo esse contexto envolve uma decisão financeira como essa, e é importante que você entenda que você vai encontrar diversas opiniões. E esse vídeo não é para que você tenha uma única decisão absoluta, mas é para expandir a sua mente de fato, para que você consiga enxergar prós e contras, benefícios e desafios de cada opção, e aí sim, a partir desse contexto, desse conhecimento, vocês tomem a melhor decisão para a realidade de vocês. Como planejador financeiro, o meu conselho é: consulte um planejador financeiro antes de tomar a sua decisão, para que você expanda seus olhos, expanda a sua visão e consiga avaliar pontos cegos que talvez vocês não estejam enxergando e tome a melhor decisão com segurança, acordo e alinhamento entre o casal para essa decisão. Vamos começar então com o que é o consórcio. Então eu quero chamar agora no nosso octógono o primeiro desafiante, que é o consórcio, para esse embate
em que nós estamos fazendo aqui. E para falarmos sobre o consórcio, nessa apresentação, eu quero te falar que o consórcio ele tem um longo histórico de vida e ele funciona basicamente como um grupo de amigos com o mesmo interesse. Imagine que você se junta com seus melhores amigos e decidem comprar casas, cada um comprar a sua casa, só que vocês não conseguem comprar isso imediatamente. Logo, com o mesmo interesse de que cada um tenha a sua casa em determinado período, sendo um sorteado por período, vocês vão juntar recurso por um período determinado, investindo nesse consórcio, nesse grupo, para que as pessoas sejam, cada amigo seja contemplado na sua vez. E assim, todos, ao final desse programa de contribuição, tenham a sua casa própria. Basicamente, esse é o conceito, onde pessoas com o mesmo interesse se juntam para realizar um objetivo em comum. E para isso é necessário um administrador, uma taxa de administração. No caso do consórcio, não existe taxa de juros, e sim uma taxa de administração para fazer a gestão desse recurso, distribuição, reserva de valor, outras questões administrativas necessárias para a existência de um consórcio. Eu quero trazer para você agora uma tabela comparativa do consórcio prós e contras desse nosso lutador. Ele não dá um tipo de negócio sem juros, aparentemente, parcelas mais baixas no início, pode ser usado como poupança forçada, como eu disse para vocês no exemplo anterior, e pode ter uma contemplação por sorteio ou lance, e hoje até lances embutidos, é uma outra categoria dentro da modalidade lance. Quais são os contras, as desvantagens, os pontos fracos desse lutador? É que a contemplação não é imediata. Não é possível passar um prazo certo, com data específica para contemplação. O segundo é que a taxa de administração ela pode chegar até 25% do valor do consórcio. Dado que essa parcela é uma taxa de administração fixa, ela é corrigida pelo índice INCC, no caso do imóvel, para a construção e a vida útil dessa carta. Então é muito importante você perceber que a parcela do consórcio ela começa num valor e ela tende a ser progressiva ao longo do tempo, dada a sua correção. E aí lá na frente você pode encontrar uma possível frustração, porque você está tendo o valor de imóvel corrigindo por um índice, porém você pode ter o valor, o aumento do seu imóvel, uma valorização para além desse índice. Então lá na frente você vai ter um valor de carta, por mais que corrigido, um valor menor do que de fato houve de valorização do seu imóvel. Você teria que complementar ainda o valor da carta para comprar o imóvel dos seus sonhos. Esse é o nosso primeiro lutador. Esse é o consórcio. E agora vamos falar sobre o segundo lutador, o financiamento. Ele é uma linha de crédito disponibilizada pelo banco, com incentivos fiscais do governo, com alguns apoios e incentivos para que você consiga um crédito mais barato na compra do seu imóvel, também com um largo histórico de construção de patrimônio e acesso às pessoas para comprar o seu primeiro imóvel. Então, pontos fortes desse adversário. Você tem acesso imediato ao recurso entre 0 e 90 dias aqui de negociação. Você pode ter a liberação, a análise e crédito desse imóvel para que você faça a sua aquisição. Você tem uma previsibilidade no seu planejamento dos valores das parcelas e sendo um modelo saque geralmente utilizado, ele é uma tabela regressiva de parcelas, então você consegue encaixar isso muito bem no seu orçamento familiar. Você tem a possibilidade de amortização e redução, pagando as últimas parcelas, reduzindo o seu prazo de amortização, então pagando de fato o principal, o valor tomado no financiamento. E nesse caso, como você está assumindo um compromisso e já entrando no seu imóvel, você deixa de pagar o aluguel e substitui o aluguel que você paga hoje pela parcela do seu financiamento, diferente do consórcio que você teria que pagar duas parcelas simultaneamente até que você seja contemplado. Os contras aqui do financiamento. Potencialmente, a taxa de juros ao longo da vida útil do contrato pode te fazer pagar 3 vezes, 4 vezes o valor desse imóvel. Então, os juros embutido ele tende a ser muito alto pelo prazo desse contrato e você paga um valor muito maior do que o seu imóvel de fato vale.
se você cumprir todo esse contrato principalmente. Exige de você entre 20 e 30%, algumas regras e alguns bancos já estão com 30% de entrada, então é necessário que você dê entrada nesse imóvel para que ele não financie 100%, então você tem que se preparar financeiramente para esse financiamento e você tem um comprometimento da sua renda por muitos anos, é um projeto de longuíssimo prazo a partir do momento que você entra nesse tipo de financiamento. Agora, vamos comparar esses dois, fazer eles dois competirem para ver em qual cenário um fica melhor do que o outro. E antes de começarmos de fato a nossa luta, eu quero deixar para você aqui a recomendação desse vídeo para que vocês consigam construir um bom planejamento financeiro, para que no momento certo vocês tomem a melhor decisão com base em dados e fatos reais da vida financeira de vocês. Agora vamos lá conferir esse embate. Que comece a nossa disputa, consórcio versus financiamento. Olha só essa tabela comparativa. Quais são os nossos critérios? Acesso ao imóvel, primeiro critério. No caso do financiamento imobiliário, você tem um acesso rápido entre 60 a 90 dias, você já consegue ali ter uma análise, resposta, aprovação, documentação e já entrar dentro do seu imóvel. No caso do consórcio, depende de sorteio ou lance para que você seja contemplado. Nesse caso, se a gente está pensando em agilidade, compra mais rápida, o vencedor nesse cenário seria o financiamento. Ele é ideal para quem precisa de um imóvel mais rápido, já tem uma oportunidade e consegue desenrolar isso através do banco. Segundo critério, no caso de custos financeiros, nós temos aqui no financiamento os juros, um seguro por morte ou invalidez, que é obrigatório. Então, no caso da compra de um imóvel através de financiamento, você já está contratando um seguro, caso ocorra o falecimento da parte contratante, esse seguro ele liquida o seu imóvel. É importante verificar se ele cobre 100% do seu imóvel. E o custo efetivo total, que pode existir alguma tarifa, alguma outra taxa do banco dentro desse custo, além do custo de transferência, outros custos que existirão aqui dentro desse custo efetivo total. No caso do consórcio, nós não temos os juros, mas temos uma taxa de administração, que vai de 10% a 25%, e um fundo de reserva, né, que é um custo que está embutido aí nessa taxa também, que varia conforme a contemplação. Quanto mais tempo passa, você tende a pagar mais também. Logo, o consórcio ele é vencedor nesse embate se ele for contemplado mais cedo. Quanto mais cedo for o seu consórcio, a contemplação dele, que não tem como garantir, mas existem estratégias para a contemplação mais cedo. Mas imagine uma pessoa que é só sorteio e pagamento de parcelas comuns, sem nenhuma estratégia. Quanto mais tempo ela pagar, potencialmente ela pode pagar mais do que ela pagaria num financiamento imobiliário através do consórcio. Então, o consórcio ele é mais vantajoso se eu consigo contemplar mais cedo também. Em relação ao terceiro critério, entrada exigida. O imóvel entre 20% e 30%, na carta de consórcio não precisa. Então ela é melhor para quem não tem entrada, pode ser uma opção para quem não tem entrada. Em relação às parcelas, no financiamento vai variar de acordo com a taxa de juros determinada e vai comprometer ali até 30%, 35% da sua renda. Já no caso do consórcio, elas são fixas durante o prazo e correm só a correção dessas parcelas. Então aqui, o vencedor é o consórcio, no sentido de que eu tenho uma previsibilidade inicial de uma parcela fixa. Porém, eu tenho um índice de correção. A tendência é que eu corrija mais aqui essa parcela ao longo do tempo e o financiamento eu diminua. Então, no começo, o consórcio é mais barato, mas pode existir um momento que faça esse xizinho aqui, o consórcio mais caro e o financiamento caindo. Ao longo do prazo, nós temos que saber quanto pagaremos no total. Isso não é uma certeza absoluta no começo da operação, mas começando com uma parcela mais baixa, o consórcio acaba sendo vencedor em muitos dos cenários pela sua taxa de administração ser menor do que a taxa de juros. Prazo. Eu tenho um prazo maior no financiamento, 35 anos, e no consórcio de 10 a 20 anos de prazo máximo. Então, o financiamento tem um prazo mais longo, que também me ajuda a ter uma parcela um pouco mais flexível desse prazo, porém, se eu pagar por todo o período, eu pago mais juros no financiamento. Risco de inadimplência. No financiamento, eu posso perder o imóvel
No caso do consórcio, eu não tenho risco de perder o imóvel, mas eu perco crédito se deixar de pagar esses créditos ao longo do período, eu perco a minha carta por inadimplência, e isso é um risco também. Flexibilidade, permite portabilidade no caso do financiamento. Então, se eu tenho uma taxa de juros num banco muito alta, eu posso fazer uma portabilidade para outro banco. No caso do consórcio, eu não tenho tanta flexibilidade de prazos e também dessa transferência de consórcios buscando uma melhor oportunidade. O financiamento, então, é mais flexível. E, então, a partir desse entendimento e a partir desse embate, quando então faz sentido um consórcio? Quando você tem mais tempo, um planejamento antecipado e faz uma avaliação histórica desse índice de correção, porque você não consegue prever o futuro, mas fato é, a sua parcela será corrigida por um índice de correção, então ela tende a aumentar com o tempo para que você encaixe isso no seu fluxo de caixa, o aumento desses percentuais esteja também no seu fluxo de caixa, no seu orçamento. Mas se você tem mais tempo, não tem pressa de entrar na sua casa e conseguiria comprometer, talvez hoje, o seu aluguel, mais uma parcela de consórcio no seu orçamento familiar, por um período que você não sabe ao certo quando será, mas você está construindo a sua reserva, construindo seu patrimônio para chegar à sua carta de crédito, pode ser uma ótima opção. Agora, Vinícius, nós estamos em vias de fechar uma casa, já encontramos o apartamento, já compramos a casa, já encontramos a casa e queremos comprar imediatamente. Temos o valor da entrada e podemos fazer uma compra imediata. Qual é o melhor caminho? O melhor caminho, dado que você já tem a entrada e poderia fazer, é um financiamento pela agilidade no processo de compra dessa casa. Mas é importante, um financiamento, um planejamento, porque você está entrando num projeto de longuíssimo prazo. O seu orçamento precisa estar preparado para absorver essa parcela e manter essa parcela ao longo do tempo, se preparando para imprevistos, se preparando para situações que fujam do controle de vocês. Então, estou falando de um caso mais planejado a longo prazo e outro mais imediato, mas ambos são projetos de longo prazo na aquisição dessa casa. Mas não existe só essas duas opções. Eu quero trazer para você aqui uma outra opção também, que é comprar à vista. Olha só esse comparativo, principalmente quando nós falamos de compra à vista versus consórcio. Olha só essa diferença entre compra à vista e consórcio. Vamos imaginar que você está em vias de assumir um consórcio e assumir uma parcela no seu fluxo de caixa. Essa parcela é um sinalizador de que você pode incluir um novo custo nas suas finanças no seu orçamento familiar. Vamos imaginar que ao invés de você contratar um consórcio e pagar uma taxa por isso, você pega o mesmo valor que você incluiria no seu orçamento, porque você não iria deixar de pagar aluguel, não deixaria de pagar o que você paga hoje, você incluiria uma nova parcela no seu orçamento. E ao invés de incluir através de consórcio, você invista isso e pague o seu boleto pessoal para o futuro. Vamos imaginar que ao longo da vida do consórcio e do seu investimento durou 10 anos. Você tem um consórcio, não foi contemplado e você investiu esse valor por 10 anos. Estamos imaginando aqui uma taxa, uma parcela de R$ 2.000 e uma taxa de 0,90 ao mês. Quanto você vai ter de recurso lá na frente em 10 anos? 10 anos. Olha só, esse comparativo nos mostra que você vai ter lá na frente de recurso, de patrimônio, R$ 428.000 de valor investido, sem pagar taxa para ninguém, sem pagar nenhum tipo de despesa sobre esse valor. É um valor líquido que você tem disponível. Agora, vamos imaginar que esse valor aqui você conseguir investir lá na frente a 1% ao mês. Você teria uma renda passiva de aproximadamente, dentro desse valor, R$ 4.200. Olha só que interessante. O fato de você escolher entre consórcio e construir o seu próprio patrimônio no mesmo prazo, lá na frente vai te dar liquidez, um patrimônio investido construído e a possibilidade de receber renda passiva todos os meses do seu dinheiro gerando juros para você de aproximadamente R$ 4.000 por mês.
Então eu queria trazer essa comparação, esse comparativo, porque se você hoje pensa em fazer o consórcio, é porque você conseguiria pagar uma parcela a mais dentro do seu orçamento. É isso que você está dizendo quando vai fazer o consórcio. E a partir disso você também conseguiria investir para você esse valor ao invés de fazer parte de um consórcio. E aí existem todos esses prós e contras, uma carta, uma contemplação que pode ocorrer. Mas numa jornada de longo prazo, simplesmente de acúmulo de recursos, você pode acumular através do consórcio ou do investimento pessoal. E aqui é uma resposta de quem acumulou durante 10 anos R$ 2.000 a 0,90 ao mês e teria um patrimônio lá na frente de R$ 428.000, que pode ser usado para comprar a casa à vista, para dar entrada na casa, para amortizar uma belíssima entrada da casa ou viver de renda, construindo uma renda aqui de R$ 4.000, por exemplo. Então é uma opção que não deve ser descartada, porque você vai ter o seu dinheiro sem pagar nada para ninguém, construir o seu patrimônio financeiro para lá na frente usufruir da melhor maneira possível. Dentro desse cenário, tá? Você conseguiria explorar estratégias, por exemplo, dentro do consórcio. Lance embutido através da carta para que você aumente a sua chance de contemplação. Um valor de patrimônio para contemplar mais rápido, mais lance embutido para que você receba mais rápido a contemplação da sua carta. Você conseguiria, através do financiamento, pagar as últimas parcelas, reduzir o seu prazo de financiamento para 5, 10 anos. Existem dentro dessas possibilidades outras estratégias, mas para você tomar a melhor decisão é fundamental que você faça um estudo das suas finanças, do seu momento financeiro, para assumir um compromisso de longo prazo como esse. Eu sou planejador financeiro CFP. O meu trabalho é ajudar os casais e as famílias a tomar essa melhor decisão de maneira estratégica. Então, se vocês ganham mais de R$ 6.000 e vocês querem fazer uma conversa de diagnóstico financeiro, querem tomar essa decisão, se inscreve aqui nesse link, eu vou deixar para vocês aqui na legenda, para que nós tenhamos uma conversa de avaliação, de diagnóstico, para entender se é o momento de vocês terem um planejador financeiro também acompanhando vocês nessa tomada de decisão, para que ela seja mais segura, mais confortável possível para vocês, dentro daquilo que vocês querem fazer e alcançar. Para concluirmos esse vídeo, qual é a melhor decisão? Qual é o melhor caminho, então, para comprar o meu imóvel? E a resposta é: depende. Depende do quanto vocês ganham, da estabilidade de vocês, do quanto vocês possuem de entrada ou não, da paciência, do tempo. São muitos fatores importantíssimos que devem ser considerados para que vocês tomem, de fato, a melhor decisão. Todos os produtos vão oferecer benefícios e também os seus riscos, prós e contras nesse embate. Então eu diria que aqui nós temos um empate. E o desempate desse ringue, dessa disputa, é de fato a sua necessidade pessoal como um casal e como família. Existem diversos núcleos familiares e cada um com o seu desafio. E é importante que isso seja colocado em pauta. Mas no fundo, a melhor decisão, a melhor escolha talvez seja você, antes de qualquer coisa disso, juntar o seu patrimônio financeiro. Enquanto você não toma a sua decisão, não deixe de acumular patrimônio, juntar recursos, porque isso pode ser muito útil, tanto nas duas escolhas, quanto na sua decisão de comprar à vista o seu imóvel. Isso é possível, sim, vocês não podem descartar essa possibilidade também. Quero encerrar esse vídeo te agradecendo pelo seu tempo, por estar conosco até aqui e não se esqueçam, juntos vocês são muito mais fortes. Eu vou deixar para você aqui um outro vídeo de recomendação para que você continue a sua jornada de crescimento e aprendizado financeiro como casal. Um grande abraço e até o próximo vídeo.